Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin se recupera. Forma o seu fundo em 60 mil dólares e neste momento flerta com 70 mil. Será que a gente vai ver uma sustentação? O bear market acabou ou está apenas começando? Eu quero te mostrar exatamente quais são os pontos mais críticos que a gente tem que monitorar. Suporte, resistência. O que eu fiz ontem? Eu comprei, eu fui às compras. Eu quero te mostrar tudo neste vídeo de forma bem objetiva, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que aconteceu de fato no dia de ontem? Vimos uma movimentação brutal de queda. O mercado caiu em cascata com muita força, levando a liquidações as maiores desde o dia 10 de outubro de 2025. Vimos o Bitcoin capturar toda a liquidez inferior e se colocar em sobrevenda em praticamente todos os tempos gráficos. Do 1 hora ao semanal. Tivemos um flush brutal dos 60 mil dólares. A gente chegou a atingir os 59.900 e tivemos um clímax no volume. Ou seja, nós tivemos uma queda brutal, uma perda de um ponto psicológico e um volume maior do que todos os outros anteriores. Historicamente, isto marca fundos globais? Não necessariamente, mas fundos locais. Este movimento nos colocou no semanal em sobrevenda. Vamos tirar o volume, vamos colocar o RSI Levels e você pode verificar que no RSI Levels, que mostra o preço com o índice de força relativa no gráfico, você pode verificar que a gente entrou na faixa de sobrevenda e quase chegou às faixas mais extremas, que só foram atingidas uma vez, e foi lá naquele crash do Luna Crash. Nós tivemos um movimento brutal, caminhamos para a sobrevenda semanal extrema e isso se deu também com um medo em ganância histórico. No CoinMarketCap, nós tivemos a leitura mais baixa da história, 5 no índice de medo e ganância. Quanto mais baixo nesta leitura, maior é o medo do investidor do mercado. E, historicamente, ótimos momentos de compra se dão quando ninguém quer comprar, quando todos estão capitulando, sendo liquidados, considerando quedas de 80%, 90%. É neste momento que a gente acaba tendo as oportunidades. Mas olhar para índice de medo e ganância sozinho é algo que a gente deve levar em conta para compras? Não. O que a gente sempre busca fazer? A gente usa uma série de indicadores objetivos para que a gente aumente a nossa probabilidade de sucesso na tomada de decisão quanto aos nossos investimentos. Não é curtíssimo prazo, não é do dia para a noite. E é justamente o que eu estou mostrando. Eu fui às compras e eu fiz o meu DCA de compra no Bitcoin. Por quê? Porque, historicamente, eu sim vou falar do histórico porque ele é muito importante. Se aquilo aconteceu 4, 5 vezes e em todas as vezes aquilo trouxe uma movimentação de alta, qual é a probabilidade disto se repetir? Nós estamos falando de comportamento humano, não é que o mercado ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, um copy e cola, mas
a emoção, a parte psicológica, o comportamento humano é que acaba por se repetir. E o que nós vimos no passado? Grandes movimentos que nos levam à sobrevenda semanal, com medo extremo, com liquidações brutais, com clímax no volume, com muita liquidez acima e deixando, sim, gaps acima. Nós temos um gap em 84 mil dólares, que do ponto atual, para que ele seja fechado, o Bitcoin precisa acelerar, subir 21%. Dos fundos, nós estamos falando de 40%. É algo brutal. Quer dizer que o gap vai ser fechado? Não, não é isso que eu estou apresentando. Estamos falando do quê? Probabilidade. Como você já me acompanha, você sabe, gaps são fechados em sua grande e absoluta maioria, 96% dos gaps são fechados. Então ignorar isso é ignorar as probabilidades. Então se a gente começa a juntar semanal e sobrevenda, a gente junta liquidações as maiores desde outubro, a gente coloca clímax no volume, a gente coloca o medo em um nível tão extremo que nunca foi visto, a gente entende que o risco versus retorno acaba ficando muito interessante. Ainda não estou falando em fundos, entenda, mas eu estou te mostrando por que eu fui às compras no dia de ontem. E eu fiz uma operação, na verdade duas operações, que eu vou mostrar no vídeo de amanhã. Uma estratégia bem específica, com um capital separado para risco. Está, sim, dando um belíssimo retorno, principalmente aos integrantes do nosso time Desafio. Mas amanhã eu te mostro isso. Só que o que eu fiz? Compras, acumulei justamente neste Armagedon. No entanto, a gente ainda não chegou à média de 200 semanas. E o que pode vir a acontecer? Eu não estou afirmando que é algo que irá acontecer. Mas quando todos esperam algo, aquilo tende a não acontecer. Ontem parecia que na abertura do mercado, às 21 horas, abertura do candle diário, novo candle, parecia que a gente ia buscar essa área. A gente não buscou. Eu fiz uma compra em 60.200 para longo prazo e, obviamente, eu esperei mais baixas para capturar este ponto. A gente chegou muito perto e a gente olha justamente para esse cenário. Quando todos esperam algo, aquilo tende a não acontecer. Por isso que eu não fiquei adivinhando ou esperando, o Bitcoin vai bater 58 mil. Pode ser que os 58 mil, e eu não estou afirmando, mas pode ser que os 58 mil seja o antigo 12 mil. Então o que eu fiz? Comprei de forma escalonada. Acho que dessa forma está mais claro do que nunca. Tá? O motivo de eu ter comprado, como eu comprei e eu investi na spot. Mas eu deixei caixa para eventualidade. Se o mercado perder os 60 mil dólares, muito provavelmente a gente vai para faixas inferiores e mais agressivas. Então é por isso que é importantíssimo que você mantenha a caixa. Sem loucuras, sem agora gritar uhul, é lua, porque a gente tem que ser muito responsável com os nossos investimentos. Então olhe para o mercado, se você fez compras, de forma muito responsável. Sempre mantenha uma parcela de caixa. Perfeito? Mas agora o que é necessário para que a gente simplesmente apague estas quedas? Primeiro ponto, e primeiro ponto de força. Vamos tirar a sobrevenda, vamos tirar a média de 200. Primeiro ponto é olhar para este movimento, e eu olho para o movimento semanal, sim. A gente puxa lá dos 98 mil dólares para o fundo de 60, 59.900, e a gente olha para quais são as resistências com base no Fibonacci. Qual é o primeiro desafio? E não é uma coincidência. Ora, qual é o primeiro desafio?
74.500. O que é 74.500? Vamos puxar isto aqui. 74.500 é nada mais, nada menos do que o fundo anterior mensal, fundo ascendente mensal. Se o mercado for capaz de se recuperar nesta área, esta já será uma demonstração brutal de força. Este é o primeiro desafio. Se a semana fechar no domingo acima de 74.500, teremos sim uma demonstração brutal de força para o Bitcoin. Mas isso invalida quedas? Mais quedas? Ainda não. Qual é o segundo desafio? Que vai aumentar ainda mais a probabilidade da gente buscar faixas superiores. A gente tem que vencer esta área aqui, ó, 618 de Fibonacci, 83.500. Esta área já aumenta a probabilidade, caso seja vencida, do mercado buscar um fundo ascendente e aí sim considerar enfrentar os 98 mil. Eu já vou falar desses 98 mil. Tá? Então, segundo desafio, 83.500. Onde que está o gap mesmo? Levemente acima, 84.500. E aqui a gente tem uma resistência importante, que a gente ficou trabalhando por bastante tempo. A gente ficou 2 meses trabalhando nessa área. Então não adianta a gente comemorar, porque este ponto será um ponto de decisão. Caso a gente chegue, a gente ultrapasse 74, vá ultrapassar os 83.500, feche o gap em 84 mil dólares, a gente ainda assim vai ter que se manter vigilante. Neste ponto, se você deu all-in aqui, se você estiver sem caixa, será um ponto para você, obviamente, fazer realizações e rebalanceamento. Caso você tenha comprado os fundos e queira manter caixa. Nossa, Alan, mas pode ser que o Bitcoin exploda, vá para 1 bilhão. Perfeito. Ainda assim, você precisa ter caixa. Por quê? Porque você não sabe se o Bitcoin vai para 1 bilhão ou se o Bitcoin vai fazer isso daqui. E é isso que diferencia investidores de torcedores. Ontem, muita gente falou para mim, vai comprar, compra em bear market, ha. Pode ser que eu tenha comprado em bear market. No entanto, eu estou comprando um ativo que eu tenho plena confiança que no médio a longo prazo vai valer muito mais do que 60 mil dólares. Então, você tem que pensar no médio a longo prazo e você tem que entender o risco de acordo. Sem esquecer que se você não tiver caixa, não adianta ter entendimento de risco, planejamento, nem nada do gênero. Caixa é o que permite que você possa aproveitar estas oportunidades. Deu para entender? E só fica chateadinho quando eu falo de oportunidade, queda é oportunidade, quem não tem caixa e não sabe fazer gestão. Sinto muito, mas não adianta você chorar no cassino. Deu para entender? Então o ponto é desafios 74, 83,5, 84, mas o desafio real, na minha humilde opinião, que invalidaria todo esse movimento e abriria espaço para aí sim nós vermos altas e renovação de máximas e mudança total da chave de absolute crash, tá? Do apocalipse para vamos à lua e os touros ficariam para trás, na verdade os ursos ficariam para trás, se a gente vencer agora 98 mil dólares. E não é romper sem confirmação, é romper com agressividade. Então, muito bacana, se você comprou em 60, 62, 63, está feliz agora, está subindo, as altcoins estão tendo uma leve recuperação, agora é lua, não. Vamos trabalhar com responsabilidade. 74,5, 84 e depois 98. Bom, e se perder os 60, aí a gente vai muito mais abaixo. Ponto final. Objetividade. Isso muda a minha visão de que um cenário de baixa será um cenário que vai se arrastar até novembro, outubro. Não, eu não vejo este cenário, uma vez que a gente não teve uma euforia racional.
Qualquer topo formado em apatia acaba por trazer uma queda mais curta e mais branda. Então é menos tempo e menos movimento. Entenda isso. Porque o movimento como um todo está muito mais rápido. Se você olhar para o histórico, a gente atingiu em 119 dias o topo para a sobrevenda semanal. Então foi em apenas 119 dias. Historicamente, este movimento costuma acontecer em 302 dias. Então a gente está sem negar, sem qualquer, como é que eu posso dizer, dúvida, em um processo corretivo muito mais rápido. Pode ser um indicativo do topo em apatia. Deu para entender? Se você tiver dúvida, comenta aí embaixo. E se você quiser acompanhar tudo que eu estou fazendo, confere o nosso grupo geral, nossa comunidade geral gratuita no Telegram. Tem muitos insights, análises, atualizações, informações. Tem conteúdo bacana para que você possa aproveitar, tomar decisões com base sólida, que é justamente isso que a gente busca entregar. Nos meus vídeos, eu não apresento nenhuma indicação de compra nem de venda. São apenas vídeos educacionais onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Volto a qualquer momento com atualizações, mas te desejo uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no seu bolso.